Vamos lá, Fábio. Vamos falar de delta de Black and Scholes. Acho que isso é uma dúvida bastante grande que o pessoal tem. As pessoas não compreendem direito. Eu acho que a gente tem que falar uma grega de cada vez para o pessoal gravar bem. Delta é a grega mais importante, que é uma grega de primeira ordem, que vai mostrar quanto que a variação, né? Quanto que vai ter a variação no preço da opção quando variar a ação. Vamos lá, o Do que você ativo, tem a né? dizer sobre isso antes da gente começar a apresentação? Acho que é uma das principais dicas para você acompanhar, porque dependendo da sua mão, né, você pode estar muito direcional ao mercado. Então, você tem que calibrar, usar com moderação para poder conseguir consistência no mercado. Então, se você entra pesado demais numa opção usando delta, você vai estar direcional, ou para cima ou para baixo do mercado. E, às vezes, não é interessante você estar tentando adivinhar um lado, pode tomar uma invertida e ficar numa situação bem complicada. Vamos lá, então vou dividir a tela aqui. Tá lá? Uhum. A gente vai ficar aqui no cantinho. Vamos colocar aqui a apresentação do slide desde o início. Beleza. Do começo. Tá aí. Tá aí. Acho que eu fiz besteira, mas vamos lá, vamos assim mesmo. Então, o modelo é o modelo de Black and Scholes, né? A gente tem aqui o modelo de Black and Scholes e o que a gente vai fazer é mostrar o que é o delta, né? O delta é a primeira das gregas do modelo de Black and Scholes, tá? Ela tem três significados básicos. Quais são os significados básicos do delta? Ela mostra quanto o preço da opção irá mudar quando o preço da ação subir, variar R$ 1. Pode ser para cima ou para baixo. Então, basicamente, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte: se a ação custa 50 e ela passar a custar 51 ou subir 1%, que é 50,50, se o delta for 0,10, essa opção não vai subir. A ação subiu R$ 1, a opção vai subir 10 centavos. 10 centavos. Então, o delta é quanto a opção sobe, tá certo? Quando a ação subir R$ 1. O padrão é em percentual, ok? Mas pode ter R$ 1 também para facilitar a vida. Essa é a primeira função do delta. Segunda, ela mostra a probabilidade do exercício de uma opção. Então, se um delta é 0,70, que é um delta ITM, o que eu digo? Eu digo o seguinte: 70%. que tem 70% de probabilidade no vencimento daquela opção da exercício. Não é isso, Fábio? Exatamente. E Eu uso aí, a gente. principalmente Como é que esses é? dois itens. Eu uso principalmente esses dois itens para identificar a melhor entrada e o quanto eu posso suportar de calor e calcular o meu delta resultante da operação. Esses dois a gente acaba usando eles bastante no dia a dia, né? Agora, esse terceiro é o que a gente usa na operação de delta hedge, né? De hedge dinâmico, que é o quê? É o inverso do delta, que vai informar o número de opções necessárias para redear o ativo subjacente. Então, se você tem um delta de 0,4, esse delta de 0,4 significa o quê? Significa que para cada real que a ação subir, a opção sobe 0,4, que o delta é positivo. Então, ela sobe 0,4. Se eu pegar 1 dividido por 0,4, dá 2,5. Então, se eu vendo duas opções e meia e compro um ativo, quando o ativo subir R$ 1, cada opção sobe 0,4. Só que eu tenho 2,5, ela vai subir 1 também. Só que como eu estou vendido, eu estou ganhando 1 numa, perdendo 1 na outra. Eu estou zerado. Eu estou zerado, mas eu estou levando o teta. Essa é a lógica. Tá certo? Então, esse delta ratio, ele vai me dizer o quê? O head ratio, ele vai me dizer o quê? Ele vai me dizer quantas opções eu preciso para redear, quantas opções eu preciso com aquele delta para redear uma posição que eu tenho. Ok?
É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Aqui eu tenho que uma posição comprada numa call ou uma posição vendida numa put, a gente tem o delta positivo. Uma posição comprada numa put ou vendida numa call, a gente tem delta negativo. Observe que esta curva azul é uma curva da call e essa curva vermelha é uma curva da put. Nesse eixo X, eu não estou colocando preço. Então, não é quanto mais para a direita eu estou, maior o preço. Não é isso. Quanto mais para a direita eu estou, mais ITM eu estou. Na call, beleza. Na call para a direita, eu estou mais ITM. Tá certo? Mas na put é para a esquerda para eu ficar mais ITM. Então, o que aqui está dizendo é que opções OTM tem um delta baixo, opções ATM tem um delta de meio e opções ITM tem um delta de valor alto. Tá? O que a gente tem na prática é que entre 0,45 e 0,55 ela é ATM. Acima de 0,55 é ITM, abaixo de 0,45 ela é OTM. Não é isso, Fábio? E o interessante é que o delta de uma put ele é negativo e o delta da short, da call, ele é positivo. Então, quando você vende uma put, você tem um menos, né? Você tem uma operação negativa e o delta da put é negativo, ele fica positivo, né? Então, por isso que o delta de uma call e o delta de uma short put, os dois são positivos. O raciocínio também é análogo para call. Né? Vender uma put tem o mesmo significado de comprar uma ação, né? Você pode não estar comprando a totalidade. Por exemplo, se você vendeu uma put ATM com delta 0,50, o que você tem, por exemplo, você vendeu 200 puts ATM, 2 quilos de put ATM 0,50. O que você tem? Você está comprado em 1 quilo da ação. Mesma coisa. Pô, mas eu recebi dinheiro para estar comprado? Sim. Por quê? Porque se o preço da ação subir, a sua put vai perdendo valor. Isso significa o quê? Que para recomprar e zerar a tua posição, você vai pagar menos naquela put. Então, vender a put é a mesma coisa de comprar o ativo, numa proporção diferente, né? Não é um para um. Aqui toca meu WhatsApp aqui, devia ter desligado, tá meio... Não está muito, como é que fala? Profissional isso não. A gente vai melhorar na próxima, garanto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o delta, acho que está claro para ver o tamanho. Eu peguei uma ação ABCD 3, o preço da ação era 49, o strike 50, juros 3,5, que é o juros atual, uma volatilidade, uma vol implícita de 30 e o prazo de 30 dias para o vencimento. Fiz os cálculos aqui tudo, achei um delta de 0,45 e um preço da call de 1,67. O que eu fiz? Eu aumentei em R$ 1 o preço da ação e calculei o novo preço pelo modelo de Black-Scholes, 2,16. O que é esse novo preço da call? O novo preço da call é o preço anterior da call mais o delta. Por quê? Porque quando a ação subiu R$ 1, de 49 para 50, tá certo? O que a gente tem? A gente tem a call subindo exatamente no delta. Então, esta nova call é a call anterior mais o delta. Fiz o cálculo aqui na 2,13. Vai falar assim, César, está errado. O que você fez não funciona. Porra, é verdade. Porque isso só funciona para variações o quê? Muito pequenas. A gente fala 1%, mas são variações infinitesimais. Aqui eu estou subindo mais de 2% quando eu subo de 49 para 50. Então eu fiz um outro exercício aqui com os mesmos dados. 49 para 49,10. Portanto, a minha call sobe de 1,67 para 1,71. Então eu tenho a call 1,67 mais 10%, tá certo? 10 centavos, na verdade. Aqui eu não coloquei 1, mas era porque subiu R$ 1, multipliquei por 1. Aqui está subindo 10 centavos, então eu vou multiplicar por 0,10. 0,10 vezes o delta vai dar quanto? 1,71. Exatamente o valor. Está aproximado, claro que se eu aumentar as casas decimais, vai dar uma diferença, mas é exatamente isso que a call, que o delta representa. Vou falar aí, Fábio, contigo. Isso aí a gente precisa pegar com fraqueza, né? Então, assim,
Observar bastante variação do delta é importante para definir ponto de entrada, né? Então, eu costumo vender volatilidade mais ou menos entre 30 e 25, né, de delta. É um valor razoável, você tem certo conforto, você tolera um pouco de variação de preço. Então, você usa a medida do delta para definir os pontos de entrada de operações de venda de volatilidade. E daí você depois entra em modo de manejo, né, de operação. Mas basicamente é o principal ali para a gente começar a entrar num trade, planejar aquele trade, é olhar o delta, verificar se aquela opção tem bastante liquidez e aí você faz a operação. Perfeito. Tá, aqui eu estou mostrando um recorte que nós fizemos da plataforma Pilab. Quer falar sobre isso, Fábio? Fala aí o completo. Tá. Nós temos aí na metade da tela as opções da série F, né? E na parte de baixo, inferior, as opções da série G. E nessa plataforma, a OpenLab, é uma plataforma que ela lista todas as opções de cada ativo que você tem maior liquidez e você consegue verificar ali o valor teórico da opção, o tipo de opção, se ela está OTM, ATM, e aqui não está mostrando, mas tem ITM, quando as opções são muito... A ITM está aqui, ó. Essas aqui são ITM. O delta aqui está na acima. nomenclatura... As achuradas são ATM. Para baixo, o ATM, para cima ITM. Tem um valor da cotação no último negócio, né? O valor do strike e a volatilidade, a variação dessa volatilidade. Então, quanto ela mais próxima dos extremos, a volatilidade tende a ficar, né, em V, né? As ordens de compra e venda, o BDS, e o delta de cada uma das operações. Então, você repara, eu vou pegar ali na série F como exemplo, quanto maior o delta, maior o valor do preço da opção, né? Consequentemente, aí você fala assim, pô, Fábio, eu vou vender, vou passar a apresentação. Vai lá, fiz besteira. Eu vou vender essa F185 porque ela está com prêmio gordão, né? 1,54 aqui o valor dela, então vou me dar bem. Sim, mas em contrapartida o mercado vai te dar uma chance menor de você lucrar, né? Ele está falando que você tem uma chance de perder esse dinheiro, de ser exercido, né? Mas nesse trade, a sua chance de sucesso é de 44%, porque os 66% você vai ter que pagar, né? Então, a chance que ele está dizendo é isso. E eu vou pegar o outro extremo, a F208, que tem um delta de 32 e um preço menor, né? O preço dela está 0,47. Então, se eu fosse vender uma operação, eu venderia essa F208 o valor de 47. Receberia menos, mas teria 68% de chance do trade ter sucesso. Então, não existe nada de graça. O mercado te dá essa compensação. Quanto mais risco, maior o prêmio. Então, você tem que calibrar. Tem hora que você está mais agressivo, então você pode entrar num delta maior. Tem hora que você está menos agressivo, você entra num delta menor. E assim você calibra suas operações. De uma forma, você pode fazer na série G ou nos puts também. Maravilha, você já falou tudo. Eu vou dar só uma completada. Sim. O Fábio falou do smile, da volatilidade, né, que é o efeito sorriso. Em geral, as opções ATM, que são essas que estão achuradas de mais escuras em cinza, elas têm a menor vol. E aí a vol vai subindo para as opções ATM, subindo para as opções OTM. Não está acontecendo aqui. Por que motivo? Primeiro porque o mercado está fechado, pode estar com alguma distorção. Mas realmente a vol implícita, essa aqui é a vol implícita, né? É a volatilidade que está dentro do modelo Back and Scholes para chegar nesses preços aqui. A vol implícita OTM, nesses dias que a gente está gravando, ela está um pouco menor. Isso significa o quê? Isso significa que a gente tem uma espécie de rampa de rolagem para o preço da Petro, que em tese poderia estar indo para frente. Pode ser isso? Pode. É uma forma de você enxergar. Se eu tivesse colocado mais strikes para cima, você ia ver que ela volta lá na frente, a volta subindo, tá? Eu acho que um ponto interessante da gente colocar é o seguinte: a gente tem aqui, está faltando, deixa eu ver quantos dias,
27 dias para o vencimento, 27 dias úteis para o vencimento aqui da F, que dá mais ou menos 20, 19 dias úteis, 27 dias corridos, 20, 19 dias úteis, e aqui falta mais ou menos 40 dias úteis para G. Se você olhar, vamos pegar uma opção aqui, a 2005, ela está 0,74. Se eu vier e buscar aqui uma de preço semelhante, é a 220 com 0,78, que é 21,49. Então, veja que se eu estou vendido nessa, a F220, e quero rolar para o strike seguinte agora, eu consigo receber 4 centavos e andar 1,5 reais, tá certo? Que é mais ou menos 7,5%. Poxa, se eu conseguir ficar fazendo isso, ela não sobe 7,5% todo mês, né? Então, uma hora a gente vai conseguir sair fora. E aí, um outro ponto interessante é que a F200 está com delta de 0,43. Quando você passa da F200 para G220, o delta é 0,34. Tá? Ou eu posso passar de uma F200 a 20,05 para uma G199, que é 19,99. Eu recebi, volta. Eu recebi, quem faz ao vivo tem esses problemas, né, Fábio? Eu recebi esta grana aqui, 1,30 contra 0,74, e aqui a gente tinha 0,49 contra 0,43 de delta. Então, basicamente isso, o UpLab é uma plataforma. O UpLab é uma plataforma extremamente interessante, tá certo? Uma plataforma que funciona muito bem. É barata, custa R$100, estou fazendo propaganda do UpLab não, mas é uma plataforma barata e que custa R$100 se você tiver online com o mercado andando, e R$20 se você tiver com o mercado, enfim, uma fotografia de final de pregão, né? Então é bastante interessante. Então acho que é isso que as pessoas têm que entender sobre o delta. Olhar para um delta e falar assim, eu tenho um delta de 1.000. Se você tem um delta de 1.000 positivo, o que você tem? Você está comprado em 1.000 Petrobras, tá certo? Você pode ter uma parafernália de ações de Petrobras, várias opções, você tem 30 tipos diferentes de opções, aí você pega e soma todos os deltas, deu 1.000, significa o quê? Significa que a operação toda, aquela parafernália toda que você tem é 1.000 opções. Então, se a ação da Petrobras amanhã subir R$1, você vai ganhar R$1.000. É isso que vai acontecer, né? R$1.000 mais algumas coisas que a gente tem que considerar com as outras gregas, mas com essa grega vai ganhar R$1.000 e só. É isso. Fábio, mais alguma coisa? Não, tudo. Eu acho que é isso. O pessoal tem que ter equilíbrio, né? Quem não conhece, começa a estudar. É aquele manual, né? Não vai com sede mais ao pote, estuda, entenda, leia, né? Faça teste, simule, depois vá pequeno, começa a pegar o gosto. Eu tenho por hábito de trabalhar com uma posição padrão de entrada nos trades, e eu fico com essa posição constante, 1 ano, 2 anos. Aí eu vou sentir no mercado, opa, estou bem, não estou precisando botar tanto dinheiro no mercado, me adaptei bem, aí eu posso subir um pouquinho, e assim vai. Então, assim, né, mercado tem todo dia, o pessoal tem que ir com muito cuidado, porque às vezes, o César e eu comentamos, o pessoal cresce o olho, quer ficar milionário da noite para o dia, acaba fazendo uma posição muito grande, e aí, por mais que você tenha um tamanho muito grande, toma uma posição contra, você vai ter que saber o que você tem que fazer. Então, começa pequeno, estuda, vai com calma, pergunte, a gente está aqui para ajudar também. Aquela história, trade small, trade often. Tá bom. Fábio, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau.